Antes de mais, bom dia, irmãos. Eu hoje vou dar um pequeno pensamento, acho que vai ser breve, mas vamos ver. Eu antes de preparar alguma coisa, eu não sabia o que havia de falar, não sabia o que havia de dizer, e então fiz uma pergunta, se tivesse que escolher uma palavra para definir o nosso dia-a-dia, a nossa caminhada com Cristo, qual seria? E cheguei a várias conclusões. Cheguei a conclusões que é por fases. Às vezes estamos cansados, outras vezes estamos felizes, outras vezes estamos realizados, outras vezes estamos desanimados. E eu hoje gostava de falar sobre 3 coisas que me ajudam e certamente irão nos ajudar a nós a que estas fases sejam mais, não tão oscilantes, mas sim contínuas. Essas 3 coisas que eu tento manter no meu dia-a-dia são ditas na palavra e podemos já abrir em Mateus 5:13, que nos fala um bocado da primeira coisa que nós devemos ser e o propósito que nós devemos estar cá. Mateus 5:13. Que nos diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, este já não conta, mas vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, o versículo 13 fala-nos sobre sermos o sal da terra. E isto é uma coisa que nos identifica. Nós somos uma coisa. Mas para nós percebermos um bocado a importância do sal naquela altura, eu fiz uma pequena pesquisa e cheguei à conclusão que na altura o sal era muito valioso, porque só havia uma fonte de sal na zona, que era o Mar Morto. Era lá que era produzido o sal e muitas das vezes, ou em parte das vezes, o salário dos soldados romanos eram pagos por sal. Vem daí a palavra também salário. E só para nós percebermos a dimensão do valor que isso tem. O sal, na altura, era feito e era produzido e tinha 3 grandes principais funções. A primeira, como nós todos sabemos, para salgar a comida, para dar um bocado mais de sabor à comida. Depois temos conservar a comida. Eles usavam, não tinha frigoríficos na altura, eles usavam o sal para conservar a comida, tinha de ser bastante sal, e depois então o sal também servia para antisséptico, a cura de doenças e de feridas, curava e conservava. Ou seja, para nós percebermos a importância que o sal tinha naquela altura. Para o Senhor dizer que nós somos o sal, era para realmente tinha muito e bastante valor. Mas também nós vemos aqui que diz, o versículo fala-nos de um sal insípido. E eu fui pesquisar. Porquê que o Senhor fala de um sal insípido? E naquela altura, como o sal era extraído do Mar Morto, muitas das vezes vinha com impurezas, vinha com a terra misturada. E às vezes o sal parecia que já não tinha aquele sabor. Então o que é que eles faziam? Pegavam nesse sal e mandavam para o caminho das pessoas. Servia como fertilizante, entre aspas. É por isso que o Senhor também fala daqui que diz: não serve para mais nada para não ser pisado pelos homens. Porque era lançado para a terra e não servia para mais nada. E é sobre isso que um dos pontos importantes que é nós sermos o sal. Nós somos o sal, mas temos de ter cuidado para não nos deixarmos contaminar também e depois não servirmos para mais nada. O sal, como vemos aqui no versículo no início, nós somos o sal e é uma identificação nossa, ou seja, nós servimos para realçar o sabor do Evangelho, nós servimos para termos mais proveito e curar algumas pequenas feridas que possam haver dentro da igreja. Nós somos o sal para espalhar a palavra. E o Senhor, ao comparar-nos como o sal da terra, temos de ter essa
pequena importância, ou seja, e essa motivação, essa é uma das coisas principais que nós temos. Nós estarmos motivados, sermos realmente o sal da terra, no mundo e na igreja. Depois, outro dos pontos que eu vejo e que me ajuda muito é o jugo e que encontra-se em Mateus 11, 29 e 30. Já explico aqui o jugo. Às vezes, quando estamos mais cansados ou não com tanta forças espirituais, este versículo ajuda-me muito a perceber que não estou sozinho. Mateus 11, 28 a 30, que nos diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas das vezes eu olhava para este versículo e pensava, poxa, o Senhor está a dizer que eu estou cansado e oprimido e Ele ainda me vai meter mais um jugo em cima. Mas depois, se nós lermos com mais atenção, diz o meu jugo, ou seja, Ele está ao nosso lado. E é por isso que também nós temos aqui no versículo 29 que nos diz: E vais aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, como estamos perto do Senhor, nós aprendemos isso. Nós vemos que Ele é manso e humilde de coração. Ou seja, o Senhor, quando nós estamos mais cansados, o Senhor diz: olha, vem a mim, toma o meu jugo, junta-te a mim e eu guio o teu caminho, e ainda para além disso, eu carrego a tua carga por ti. Eu carrego contigo a tua carga. E vais ver que o meu fardo é leve, o teu, se for pesado, nós aliviamos as cargas uns nos outros. Muitas das vezes a nossa vida é sempre a pedir: Senhor, tira de mim isto, Senhor, resolve isto, Senhor, abre esta porta, fecha aquela porta. E o Senhor só diz: olha, deixa que eu conduza as coisas, junta-te a mim e acredita em mim que eu guio-te. Muitas vezes nós só precisamos de uma direção, de encaminharmos a nossa vida para uma direção e para um sentido. Isso também é um dos pontos em que me ajuda muito no meu dia-a-dia. Outro dos pontos que me ajuda muito fica em Lucas 9, o versículo 62. E este foi um dos versículos que, quando eu li, parecia-me que o Senhor tinha sido arrogante, parecia-me que o Senhor tinha sido mau, bruto, porque eu faria o mesmo. Então diz assim, no versículo 61, primeiro, disse também outros: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E o Senhor lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. E eu, se fosse eu, também queria me despedir da minha família. Eu queria, só ir, despedir-me, dizer: olha, eu vou seguir o Senhor Jesus Cristo e depois... E eu, Senhor, se fosse eu, fazia o mesmo e não estou apto para reinar no reino de Deus, no caso. E depois explorei um bocadinho mais. O que o Senhor queria dizer, já vamos ver no fim deste pensamento, o que o Senhor queria dizer não era que Ele não estava apto, era que a decisão que Ele estava a tomar, no sentido de voltar para trás, não era uma decisão de alguém que seguisse o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ver mais à frente. Eu depois então fui pesquisar ao fundo o que é o arado, porque é que o Senhor disse isso. O arado era não sei se todos sabem, é uma ferramenta que se pega, que é puxada pelos bois, que tem basicamente serve para fazer valas no meio das cultivas. Dos cultivas, exatamente, deve ser isso. Eu estou um bocado cansado. Mas pronto,
E era muito importante naquela altura porque o terreno não era como é um terreno, se calhar aqui na Europa, que é mais soltinho. Lá é um terreno muito duro e sem nós fazermos então esse arado, era muito complicado a semente pegar. Era uma terra muito forte. Mesmo que viesse a chuva e amolecesse, era muito complicado. Tinha de sempre fazer então esses caminhos. E quem fazia esses caminhos na altura estava sempre focado. Costumava-se dizer que se olhasse para trás, quanto mais se olhasse para trás, mais ficava torto. Podia até ficar torto, nós podíamos ver os erros que eu cometi, deixa-me ver os erros que eu cometi. Ao olharmos para trás, estamos já nos a desviar do caminho. E muitas das vezes acontecia que o crescimento das sementes ficava tudo torto, não ficava um caminho liso e claro. E era isso que também que o Senhor estava a dizer, ou seja, nós ao tomarmos uma decisão de vamos ajudar, vamos estar, vou fazer este caminho, é para fazer o caminho e olhar em frente. Muitas das vezes nós tomamos a decisão de pegar no caminho e dizer ao Senhor, eu quero caminhar ao teu lado, eu quero carregar quero que tu carregues o meu jugo e vamos caminhar os dois juntos, mas eu estou a olhar para trás, estou a olhar para os pecados que eu cometi, estou a olhar para as más decisões que eu fiz anteriormente, e o Senhor diz, olha, não quero saber nada disso, eu quero é que tu olhes para a frente, agora para a frente é que é o caminho. E o Senhor, ao dizer isto a este rapaz, estava só simplesmente a dizer, a única coisa que tu precisas é de me seguir, esquece o resto. E certamente haveria possibilidade e os familiares iriam saber que ele estava a seguir o Senhor. E muitas das vezes nós somos assim. Tomamos uma decisão, finalmente tomamos uma decisão, vou seguir ao Senhor. Mas estamos constantemente a olhar para trás. E isso o Senhor não quer, como vemos aqui também neste versículo. Muitas das vezes a nossa vida acaba por ser muito emocional, de nós sairmos daqui e dizermos, olha, hoje o culto, o Lucas disse, tem razão. Tem razão, mas não precisam dizer isto. Mas o que vocês podem dizer, olha, a minha vida o Senhor conseguiu agir nesse sentido. Olha, é muito espiritual e é muito emocional. E muitas das vezes nós precisamos tomar uma decisão. Olha, eu decidi perdoar esta pessoa. Eu decidi abandonar o meu passado, não olhar para trás. Eu decidi obedecer. Eu decidi seguir ao Senhor. Olha, eu se calhar uns meses atrás eu fazia assim, mas eu agora fiz assim. Eu decidi. E o Senhor quer isso. Quer que tu tomes a decisão. Que tu pegues no arado, comeces a fazer, mas não olhes para trás. Não sejas de parar e dizer, olha, vou ver o que é que se está a passar, ou os pecados que eu cometi, o que é que eu posso corrigir. Não, o Senhor mostra o caminho, junto com o Senhor, claro, e olhamos para trás. Em resumo, então, são estas três coisas que me ajudam no meu dia-a-dia para que toda a minha vida cristã me possa ser mais contínua. Nós devemos ser o sal da terra, ou seja, ter muita influência neste mundo. Nós fomos colocados no mundo para ser diferentes e muitas das vezes, se nós comemos uma comida insonsa e não tiver sal, faz toda a diferença. Para mim faz toda a diferença. E eu acho que se faz diferença nós termos uma comida sem sal e com sal, é porque o sal realmente faz diferença e tem influência. Nós temos de ser essa influência neste mundo. Depois temos o jugo, que nos fala de dependência, nós dependermos do Senhor, precisamos de caminhar, não precisamos de caminhar sozinhos, precisamos de caminhar com o Senhor ao lado, Ele guia-nos os nossos caminhos. E depois então temos o arado, que nos fala de decisão. Às vezes nós vivemos um mundo de emoções e acabamos por não tomar decisões. Depois tomamos a decisão, não podemos olhar mais para trás. Por isso que cada um de nós hoje, foi pequenino, foi um pensamento, mas que cada um de nós hoje possa dizer, eu quero ser o sal que influencia o mundo, eu quero carregar o jugo com o Senhor ao nosso lado e eu quero andar sempre em frente, agarrar no arado e avançar sem olhar para trás. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.